Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. A partir de agora você confere as principais notícias desta quinta-feira. Nós abrimos essa edição falando da taxa de transmissão da Covid-19 que voltou a cair aqui no Brasil, depois de um mês e meio em alta. Segundo o monitoramento da plataforma Infotracker, uma parceria da Universidade de São Paulo com a Universidade Estadual Paulista, o índice está em 2,02. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas podem infectar outras 202. Para se ter uma ideia, em março de 2021, considerado o auge da pandemia, essa taxa estava em 1,29. A perspectiva é de que a variante Ômicron possa ter atingido seu pico e nas próximas semanas esse índice continue caindo. E olha, ainda falando de coronavírus, o reforço da Pfizer após tomar a Coronavac aumenta a eficácia para mais de 90%. Cientistas analisaram informações de 14 milhões de pessoas do banco de dados do Ministério da Saúde. A revista Nature publicou um estudo que revelou que uma dose de reforço da vacina da Pfizer-BioNTech após as 2 doses da Coronavac aumenta a eficácia contra infecções do coronavírus para 92,7%. Os pesquisadores analisaram informações de 14 milhões de pessoas aqui no Brasil. Os estudos anteriores com a Coronavac apontaram que, em comparação com não vacinados, as 2 doses da vacina têm uma eficácia 55% contra a doença e de 82,1% contra casos graves. Mas após 180 dias, a eficácia contra a infecção do coronavírus cai para 34,7% e contra casos graves para 72,5%. O estudo confirmou que um reforço da vacina da Pfizer, estratégia já adotada e relatada em outras pesquisas como a melhor opção, melhorou a taxa de eficácia contra o vírus para 92,7% e contra casos graves da doença, a proteção vai para 97,3%. Os estudos liderados por 14 pesquisadores de universidades brasileiras e do Reino Unido reforçaram que os resultados apoiam uma dose de reforço da vacina da Pfizer após a Coronavac, particularmente para os idosos. Os indivíduos com 80 anos ou mais tiveram proteção menor para a segunda dose, mas uma proteção semelhante após o reforço. Na Nova Zelândia, policiais e manifestantes anti-vacina entraram em confronto hoje no parlamento. Dezenas de pessoas foram detidas pelas autoridades. Tensão em frente ao parlamento da Nova Zelândia. Os policiais avançaram sobre as pessoas para remover um acampamento montado no terreno do parlamento. A polícia interveio depois de 2 dias, permitindo a presença dos cerca de 150 manifestantes, ameaçando prendê-los se eles não se retirassem do local. Mas muita gente resistiu. O comando da polícia informou que mais de 100 agentes extras foram trazidos de fora da capital para ajudar a encerrar o protesto. A Nova Zelândia exige a vacinação anti-Covid para funcionários de setores como os da saúde, polícia, educação e defesa. O comprovante de vacinação também deve ser apresentado para o acesso a restaurantes, eventos esportivos e cultos religiosos. A variante Ômicron foi detectada pela primeira vez na região de Tonga, local onde ocorreu a erupção vulcânica em janeiro. Naquele momento não havia nenhum caso ativo do vírus e agora foram registradas 64 infecções. A Covid-19 apareceu pela primeira vez em Tonga após a violenta erupção vulcânica. O Ministério da Saúde indicou que 31 infecções foram detectadas nas últimas 24 horas, um número recorde para um país insular que não tinha um único caso do vírus quando a erupção ocorreu em 15 de janeiro. Amostras enviadas para a Austrália confirmaram que é a variante contagiosa Ômicron que está se espalhando em Tonga. O país de 100 mil habitantes permanece em confinamento e apenas os serviços essenciais funcionam, enquanto lojas e escolas permanecem fechadas.
A origem do surto de coronavírus na ilha é desconhecida, mas suspeitas recaem sobre os navios que entregam ajuda de países como Austrália, China, França, Japão e Nova Zelândia, apesar das rígidas regras sanitárias para manuseio das cargas. As restrições dificultam os esforços de socorro, depois que uma poderosa erupção matou 3 pessoas, gerou enormes ondas de tsunami e cobriu o arquipélago de cinzas tóxicas. E antes de encerrar, uma última informação. A Receita Federal lançou a campanha Imposto de Renda Solidário. É para incentivar a doação de parte do imposto para projetos sociais que ajudam crianças e idosos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acompanhe na reportagem. O suave som do violino do pequeno grande músico e os delicados passos dessas bailarinas são resultados de trabalhos sérios realizados por meio de projetos sociais. No Asas do Futuro, por exemplo, 135 crianças são assistidas na região do bairro Dom Antônio. A gente trabalha na periferia, tem algumas parcerias, mas falta recurso ainda, porque é muito difícil. Alguns projetos como esse, a partir de agora, terão apoio de vários órgãos públicos por meio da campanha de renda solidária, que incentiva a doação de parte dos impostos para projetos sociais. Essa campanha tem por objetivo disseminar a informação que poucos conhecem, que é possível fazer a doação na própria declaração de imposto de renda de um percentual de até 6% para os fundos da criança, adolescente e do idoso, sendo 3% no máximo para um fundo e 3% para o outro. De 2020, no estado de Mato Grosso do Sul, poderiam ter sido doados para o Estatuto da Criança e do Adolescente cerca de 50 milhões de reais. E não foram doados nem 3. Conforme a Receita Federal, todas as entidades habilitadas a receber esses recursos serão fiscalizadas, para que projetos sociais possam ajudar de forma prática e eficiente o maior número de crianças e idosos. Quem faz esse trabalho de habilitação das entidades para receber os recursos, que faz essa fiscalização, essa verificação de idoneidade das empresas, das instituições para receber esse recurso, são os conselhos municipais. A iniciativa de ajudar projetos sociais cria uma grande rede de solidariedade, que vai ajudar e muito quem precisa apenas de uma oportunidade. Muitas vezes nós temos alguns projetos visíveis, mas existem muitos invisíveis que têm muita dificuldade para ter acesso a recursos. E essas instituições fazem o papel que o Estado muitas vezes não pode fazer, né? De dar assistência, de dar uma nova visão de futuro para essas crianças. E esse dinheiro, esse recurso que pode ser destinado diretamente para essas instituições é de fundamental importância para dar suporte a esse trabalho. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando de uma galeria de Teixeira de Freitas que foi reaberta para exposição após ficar 2 anos fechada por causa da pandemia. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.